Aí, ó. Sônia Maria Motley. Estamos mais uma vez reunidos aqui, Senhor, nessa live, para, juntamente com os teus filhos, Senhor, dar glórias e honras ao teu Filho, que é o nosso objetivo. Pai, pela tua grande misericórdia, permita que teu Espírito Santo, Senhor, venha mover este lugar, esta live, Senhor, que os louvores sejam exatamente para adoração, louvor e gratidão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Usa a tua filha que vai nos ministrar a tua palavra. Tem conosco, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos e que nós possamos cada dia mais estar unidos, Senhor, em torno da tua palavra e na tua presença. Assim que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Pronto. Agora, quem pode cantar um hino aí? A Edna pode cantar, Edna? Só que tira do mudo. Mas tira do mudo. Aí. Posso? Falou? Falou? Tá, tá. Canta o hino aí. Tá. Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus. Vou cantar o hino 33 da harpa cristã. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escura, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares este céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Tem mais alguém que quer cantar o hino? Quem pode cantar o hino? Pascoal. Eu vou colocar o hino aqui. Na verdade, eu não ensaiei muito, não, mas assim, assim, eu ouvi e achei muito legal, principalmente por gratidão de um ano, né, que está fazendo aí fez o programa, né, o culto familiar. Então, eu vou colocar aqui, vamos ver se vocês conseguem cantar também. Ele é conhecido, tá?
convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundando este lugar. Fica, Senhor, mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Dessa homenagem, e o pastor mandou até anunciar. Toda igreja não faltasse nenhum membro, e que trouxesse outro para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho, mas ainda me falar. Como tu és maravilhoso, sua este lugar. Muito deste culto é importante, tu aqui é somente adoração. Até as lágrimas que rolam em cada rosto, cantar-te como sinal de gratidão. Fica, Jesus, mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Não seu endereço, melhor ainda porque tu nos atendeu. Fique à vontade, és bem-vindo em nosso meio, na sua casa, mas aqui tudo é teu. Ai, Jesus, mais um pouquinho. Senhor, antes lhe falar, como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Ai, Jesus, mais um pouquinho, não fala, Senhor, antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Amém. 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 Deus Glória a Deus. abençoe. Aleluia. Tem mais alguém que quer cantar o hino? A mãe, minha mãe. Então vai minha mãe. Ela está no mudo. Alô, tá me ouvindo? Tá. 77 da harpa. Guarda o contato. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar na luta e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos apenas, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato
deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o Supremo Ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Querem neste mundo todo o mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Roberto está no mudo. Onde é que tira o mudo? Põe o mudo. Eu vou ler uns versículos aqui da Palavra de Deus, só para meditação, tá? Ele se encontra em Juízes, capítulo 9. Tem Bíblia aí? Abre a Bíblia, Juízes, capítulo 9. Ou se não, pode, eu leio, tá? Não precisa procurar, não. Está dizendo assim, Juízes, capítulo 9, versículo 8, que diz assim: foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria alabutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Só para meditação, tá? Depois vocês leem essa história, vocês vão se aprofundar melhor, certo? Alguém tem um pedido de oração? Eu quero oração para mim, para minha casa. Vamos estar orando para que Deus coloque as mãos maravilhosas dele sobre o Rio Grande do Sul e faz ali o que lhe apraz. Deus sabe o porquê de todas as coisas, né? Também morreu
ontem o presidente do Irã e o próprio povo lá ficaram felizes, ficaram muito satisfeitos com a morte. E segundo alguns relatos aqui, a Mossad, que é a inteligência de Israel, foi eles que abateram o helicóptero onde estava esse cara, né, que foi eliminado. Para uns, foi uma alegria ter ele ido embora, porque, segundo alguns relatos, ele mandou matar, de 2001 para cá, mais de 30 mil pessoas. Uma pessoa má, uma pessoa sanguinária. Eu estou falando sobre o que eu li, né? E vamos falar assim, se é tudo isso que eu vi, que Deus fez justiça e o povo se alegra, né? Porque eles estavam indo contra o povo de Deus, que é Israel, certo? Então vamos estar olhando. Quem quer falar aí? Levanta a mão. Então, a Edna fala. Tá ouvindo? Tá. Tá, oração para mim e para minha família. Oração porque hoje tem uma visita aqui em casa, minha cunhada. E oração para que Deus dê vitória aos filhos, aqueles que estão fracos, e que eles possam ser renovados e fortalecidos em Cristo Jesus. Amém. Pascoal. Tá? Graças a Deus a Marlene hoje está melhorzinha, mas ainda está com dor, né? Fomos no médico, o médico olha assim e fala, vai fazer exame. Pô, tá morrendo de dor, doutor. Mas vai ter que fazer exame. Mas tá morrendo de dor, doutor. Não, mas tem que fazer exame. Sem exame não dá. É bem ruim, tá? Mas graças a Deus está melhorando. Ainda está com dor. E eu pela gripe. E aí eu fico alegre, na verdade, das bênçãos que eu já falei, desse 1 ano do culto, tá? Devia até ter uma celebração, assim, alguém com bolo e tal, né? E a gente ia se alegrar. De longe mesmo, mas amém. Tá bom? Amém. Mais alguém quer fazer algum pedido? A Sônia, minha mãe. Filha, pela minha saúde e pela minha família, pela Simone, Andrei, João Pedro, Arthur, Douglas, Germana e Ana Paula, e eu. E Douglas. Amém. Mais alguém? Não tem, nem o Cid tá me casbisbaixo aí, né? Mas deixa aí, Deus trabalha. Vamos, então, essa oração, vou pedir para a Sônia fazer. A Sônia é 1 ou 2? Eu só estou vendo uma aqui. Está no mudo. A Sônia está no mudo. E agora? Agora tá bom. Pai Santo, na tua presença estamos, queremos te agradecer pelo presente do dia de hoje, Pai. Pedimos a ti, Senhor, que nos dirija a cada momento e a cada passo. Pedimos a ti, Senhor, que venha com a tua mão santa de misericórdia sobre as nossas vidas, nos dirigindo, Senhor, nos ensinando a colocar em nossas vidas a direção do teu Espírito, que deixamos entregue nas mãos do teu Espírito Santo o nosso caminhar, o nosso viver. Colocamos diante de ti, Pai, o Rio Grande do Sul, os teus filhos que ali estão, onde vão lutar contra todos os empecilhos, todos os embaraços, toda a maldade, tudo que vem de ruim, que atingiu aquele povo, que a tua igreja possa estar preparada na direção do teu Espírito Santo, na unção do teu Espírito, para lutar, Pai, contra isso, ajudar, mostrar, pôr a tua verdade diante e patente aos olhos de cada um daquele povo, Pai. Abençoa os pastores que estão ali, os reveste, os enche da tua graça, da tua misericórdia. Toma em tuas mãos, Pai. Toma aquele estado em tuas mãos, que o teu nome seja glorificado ali
em toda maneira que for, que a tua bênção chegar ali, Pai. Também queremos colocar, Senhor, o nosso agradecimento por esse um ano de culto, de família reunida, buscando a Ti, Pai. Alguns desistiram, alguns enfraqueceram, alguns não têm feito muita conta, Pai, mas vai despertando, Pai, para que eles voltem a participar com todo o empenho, Senhor, desse momento em Te adorar. Queremos também colocar diante de Ti, Senhor, a família Mota. Pai, essa família que o Senhor preparou para que nós vivêssemos nela em união. Para essa família, Senhor, que temos o amor um pelos outros, Pai. Essa família, Pai, que busca a Ti cada dia e apresenta os seus na Tua direção cada dia, todos os dias. Também, Pai, quero apresentar a Ti, Senhor, a família da Anice e do Alain, filhos, genros, noras, genros e netos, Pai. Tome em Tuas mãos. Queremos colocar diante de Ti a família do Pascoal e da Marlene, Pai. Repreenda toda enfermidade deste lar, abençoando, Senhor Pascoal, a Marlene, a Dani e o Vane. Tome em Tuas mãos. Quero colocar diante de Ti também a família do Gilberto e da Marta. Toma em Tuas mãos, abençoa, os dirige, Senhor. Abençoa os seus filhos, abençoa as suas netas, abençoa, Senhor, cada um da família, a nora, Senhor, o genro, Senhor. Toma em Tuas mãos, dirige, Pai, a família do Gilberto. Abençoa o Gilberto no seu pastoreio, toma ele em Tuas mãos, que ele seja, Senhor, um instrumento usado por Ti todos os dias e que ele seja cheio da Tua unção. Quero colocar diante de Ti também a família da Edna e do Irismar. Tome em Tuas mãos, abençoa, dirige. Tu conheces a necessidade de cada um. Peço a Ti, Senhor, que abençoe os filhos da Edna e do Irismar, que abençoa, Senhor, as noras, que abençoe o genro, que abençoe os netos, Senhor, e que a Tua mão santa e operadora, Senhor, seja sobre esse lar. Quero colocar diante de Ti a minha família, Pai. Quero colocar diante de Ti o meu esposo, os meus filhos, o Douglas, a Ana Paula, a Simone, a minha vida, Pai. Quero colocar diante de Ti, Senhor, o João Pedro, o Arthur. Quero colocar diante de Ti o Andrei. Que essa família possa estar debaixo da unção do Teu poder, que possa estar debaixo das Tuas mãos poderosas. Quero colocar diante de Ti também, Senhor, a família do Sidney e da Soninha. Toma a Soninha em Tuas mãos, toma o Sidney em Tuas mãos, o Vitor, o Guilherme, a Aline e a Maria Fernanda. Abençoa, dirige, toma, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada lar. Quero colocar diante de Ti também, Senhor, a família do Eliseu e da Rose. Toma em Tuas mãos. Vem com a Tua bênção sobre o André, sobre o Anderson e sobre a Gisele. Os abençoa, os dirige, guarda, fortalece em Ti, Pai. Também quero colocar, Senhor, as noras do Liseu e o genro. Tome em Tuas mãos. Dirige a vida de cada um. Abençoa também, Senhor, o Benjamin, que ele possa crescer na Tua presença. Que, Senhor, que a cada um de nós que necessitamos de Ti, conseguimos, Senhor, colocar diante de Ti as nossas necessidades. E que tudo seja para a glória do Teu nome. Que a glória do Teu nome resplandeça sobre a família Mota, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Né? Ainda tem até uns minutinhos para... Cid, a Toninha pode cantar o hino? Mais o hino? Deixa eu ver, só um minutinho. Vai, 560. 560. 560. Logo após o hino vai a mensagem, ok? R$560. Tenho paz em meu ser, uma perfeita paz que o mundo não me pode dar.
e na prova fatal, ou na luta mortal, tenho paz para me confortar. Em meu ser habita Cristo Senhor. Em meu ser habita profundo amor. Sim, não me desampara. Ele é fiel, estará comigo, meu Salvador. Quando eu fui a Jesus, encontrei plena luz, de paz a minha alma inundou. Toda noite passou, novo dia raiou, porque Cristo Jesus me salvou. Em meu ser habita Cristo Senhor. Em meu ser habita profundo amor. Sim, não me desampara. Ele é fiel, estará comigo, meu Salvador. Esta paz sem igual, que me livra do mal, sublime, sem par eternal. Não a quero deixar, ela vai me ajudar até chegar a mansão celestial. Em meu ser habita Cristo Senhor. Em meu ser habita profundo amor. Sim, não me desampara. Ele é fiel, estará comigo, meu Salvador. Amém. Nossa esperança é estar aguardando o nosso mestre, né? A Ana Paula está com a oportunidade. Amém. Bom, hoje eu vou compartilhar, na verdade, o entendimento que eu estou tendo. Eu não estou com esse 100%. E é muito provável que eu coisa diferente que hoje, que eu gostaria que vocês participassem comigo na reflexão que eu venho tendo a respeito de algumas passagens da palavra de Deus e sobre a nossa vida atualmente. Até dei o nome para minha mensagem, meio fora da caixa, que é seja bem-sucedido, mas não seja uma besta. E eu vou explicar o porquê. Eu estava vendo a palavra de Deus e há algum tempo, alguns dias, eu tenho falado comigo a respeito de identidade, da nossa identidade. Eu falo, mas o que o senhor quer falar com isso, né? E a gente fala muito atualmente sobre sucesso. Eu gosto da área de empreendedorismo, então eu vejo muitas pessoas que eu considero pessoas de sucesso. É uma coisa que está sempre na minha cabeça, sempre vendo isso. E no reino de Deus, eu tenho que confessar que isso sempre dividiu um pouco meu coração, por conta do que nós vemos a palavra de Deus, vemos os profetas, vemos a história. E eu fiquei perguntando o que é ser bem-sucedido de acordo com o que a palavra de Deus diz, né? Porque o dicionário vai falar que é ter sucesso.
Mas na palavra de Deus, a gente vai encontrar muitas pessoas que tiveram, aos nossos olhos humanos, sucesso, e aos olhos de Deus não foram os bem-sucedidos. E a palavra de Deus vai mostrar pessoas que são muito bem-sucedidas quando cumpriram o propósito delas na terra. E me surpreende algumas situações pela identidade que as pessoas têm, a ponto de a identidade dela ser tirada e ela não ser perdida. Por exemplo, uma pessoa que me chama primeiro Jesus, que vai ser o primeiro que a gente vai ler em Filipenses falando, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E ele é o maior símbolo de bem-sucedido, sendo que, para nós humanos, é um homem que foi morto numa cruz. Então, para muita gente que não acredita no Jesus como nosso Senhor e Salvador, eles não acreditam na ressurreição de Cristo. Tá aí os judeus para provar isso. Até hoje eles esperam um Messias que já veio, já morreu, já ressuscitou. Nós já usufruímos da graça do sacrifício. E para nós, esse é o maior exemplo de sucesso. E o sucesso dele está alinhado diretamente a um sacrifício muito pesado, que é o sacrifício da morte. E outra pessoa que me chama a atenção por ter tido essa identidade literalmente roubada é de Daniel. Daniel tem a identidade dele roubada desde a essência, porque ele é um príncipe que é levado para a Babilônia cativo na adolescência, ao que tudo indica eunuco, não é provado, mas os estudos dizem que ele é eunuco, ou seja, a masculinidade dele foi tirada. Ele é um menino que não se corrompe e ele aceita o sacrifício dele, mas nunca, mesmo tendo o nome de um deus, porque o nome dele, que é dado Beltesazar, se não me falha a memória, é o nome de um deus, porque viam nele a força dos deuses. E mesmo ele tendo o nome de um deus da Babilônia, ele nunca deixou de servir ao Deus dos deuses. E ele fala, quando ele vai revelar o sonho de Nabucodonosor, ele fala: eu não tenho capacidade, mas o Deus que eu sirvo tem. O Deus que eu sirvo tem. E isso foi me chamando muita atenção, porque Cláudio vai falar assim, em Josué, vai falar: medita nessa lei, tenha ela na sua boca de dia e de noite, para que você tenha sucesso, para que você seja bem-sucedido. E aí, por que eu tô pegando nisso? Porque esses dias atrás eu estava lendo o livro de Daniel, e aí chega naquele segundo sonho do Nabucodonosor, que ele sonha, e Deus deixa ele lá confuso, ele chama, quem revela o sonho para ele é Daniel, e Daniel fala: ó, você tá se achando demais. Cuidado, porque se eu fosse você, eu não me achava tanto, porque se você ficar se achando, você vai ter problema. E é engraçado porque Deus conhece os nossos corações. Ele sonda as nossas mentes, sabe qual é a nossa intenção. A gente pode ter o discurso pronto, a gente pode falar bonito, a gente pode saber o que as pessoas querem escutar, mas eu sondo os corações. E eu acho até engraçado que eu acho que Deus vai um pouco a cara do Nabucodonosor, porque Deus vai avisar, ele fica assim, não vou ficar bonitinho. Mas um belo dia ele está andando pelo palácio, ele olha para tudo que ele conquistou, e ele conquistou muita coisa, ele fica admirado da própria capacidade, ele dá a si mesmo crédito pela conquista dele, e na hora que ele está falando que ele é bom, não termina a frase e Deus tira dele a capacidade mental dele. E ele vira um bicho. Por isso que eu falei, seja bem sucedido, mas não seja uma besta. Porque é nessa hora que Deus vai fazer um cara que é rei do maior império da época, que até em Apocalipse vai falar da Babilônia, então a Babilônia é o império que a Bíblia inteira vai falar de tão poderosa que ela era, e no final Apocalipse ainda está falando como Babilônia. E esse cara, que é o super poderoso, vai comer capim. E eu fiquei pensando, gente, Deus fez um homem todo poderoso comer capim, porque aquele homem tinha que entender que todo o sucesso que ele obteve foi porque Deus quis dar para ele. Ele não era o dono do sucesso. O dono do sucesso dele era Deus e ele servia ao propósito de Deus. Tanto é que quando ele volta a si, ele entende quem ele é e fala: realmente há um Deus todo-poderoso e aí ele vai servir a Deus. Então eu fiquei pensando sobre isso, porque ele não é o único que faz isso. Tem outro que faz isso. Teve alguém que quis ser Deus. Está lá em Isaías também. E ele é jogado dos céus. Por quê? Porque ele era bem-sucedido de acordo com o talento que Deus deu para ele, Deus deu capacidade para ele. Ele era uma pessoa de destaque no céu. E em algum momento ele não se contentou com a glória que ele tinha, ele quis a glória que era do outro. E Deus de novo fez ele cair em si, e pior, derrubou ele, e para ele não teve misericórdia. Ele é um condenado, que é Lúcifer. E eu fiquei pensando nos nossos corações quando a gente olha
para as coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos para administrar. Quem nós somos? Isso eu entro em confronto comigo. Será que nós não somos, às vezes, falsos humildes? Por quê? Porque nós temos, como cristãos, nós temos que ser bem-sucedidos. Não importa o que Deus quer que a gente faça, nós temos que ser bem-sucedidos. Nós temos que ser pessoas de sucesso. E ter sucesso não é o que o mundo diz que é ter sucesso, é cumprir o propósito para o qual nós somos chamados na Terra e jamais deixar que ele domine o nosso coração. Porque nós podemos ser falsos humildes, achar que nós somos bons quando a gente olhar e falar assim, nossa, mas olha como eu fui capaz de me sacrificar, como eu fui capaz de servir, ou como eu fui bem-sucedido financeiramente, por exemplo. Isso começou a me chamar a atenção. Por quê? Porque olhando para Daniel, ele era um rapaz jovem que tinha um compromisso de orar 3 vezes ao dia, e vai estar lá em Josué. Medita nessa lei de dia e de noite para que você seja bem-sucedido, para que você não se perca no processo. Porque qualquer um que sai conquistando, por exemplo, Eclesiastes, que a gente fala que é o livro depressivo do Salomão, ele tem a capacidade de escrever lá que ele nunca passou vontade nenhuma, que cada desejo dele humano, cada coisa que ele quis, ele atendeu, e aquilo era só vaidade, que aquilo era vazio. Mas a gente vai ler o texto de Jesus orando antes de sacrificar e falar, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, todavia, se cumpra a sua vontade, não a minha. O sucesso de Jesus estava ligado ao propósito dele e ele não fugiu. Ele teve sucesso, ele ressuscitou e nós só podemos ter salvação e a liberdade de chegar no nosso quarto, fechar nossa porta, ajoelhar e ter certeza que Jesus está escutando nossa oração por causa desse sacrifício que um dia foi feito. Eu também pego muito Daniel e fico pensando, gente, que piá diferente, que ele vai adolescente para um lugar, que oferece do bom e do melhor para ele, que dão o nome de Deus para ele, que tiram a identidade de um menino dele, né, que era um menino de um palácio e vai ser um servo, e nada daquilo é capaz de interferir em quem reina no coração dele. E esse menino tem tanto compromisso com o que ele está fazendo que ele não se corrompe nem com a dieta dele. Coisa que, para mim, todo santo dia é uma luta. Ele tem consciência de que ele precisa estar bem e dar o melhor dele para cumprir o propósito dele na Terra. E tem outras histórias na Bíblia que vão sempre me chamar a atenção. Josué é uma, José é outra. Neemias eu amo de paixão, chamo ele de Chuck Norris da Bíblia, porque são pessoas que pagaram o preço. E eu entendo isso hoje, tenho entendido. Eu tenho que confessar que para mim é um processo de aprendizado isso. Que nós temos que ser os melhores naquilo que Deus colocar a gente para fazer. Então, por exemplo, nós somos de uma igreja evangélica, crescemos numa igreja evangélica, e durante muito tempo nós tivemos algumas dificuldades. Eu, pelo menos, tive, gente. Então, talvez eu esteja generalizando, mas eu tive, sim. Algumas crises, tipo, é certo ou errado ter sucesso? Porque o sucesso não pode ocupar nosso coração. Mas eu tive contato com um trabalho no final do ano, que eu até contei para vocês um testemunho que eu ganhei de presente, uma entrada entre empresários cristãos, que faziam um trabalho no mundo assim surreal. Tinha um cara que foi ministro da agricultura no país, que ele mexeu comigo de um jeito que ele não sai da minha cabeça. Ele é gideão, ele entrega os negocinhos, ele é do agronegócio do Brasil, ele é extremamente rico, e ele chamava muita atenção dos empresários, falando assim, vocês têm obrigação de ter sucesso, vocês têm obrigação de fazer o melhor com que vocês têm, porque é com o lucro que vocês têm que vocês impactam o mundo, que é o que a gente tem visto agora no Rio Grande do Sul. A quantidade de empresários colocando os bens deles a serviço das pessoas. Ele falou assim: agora, se você está aqui no Brasil, que é um país confuso, difícil de empreender, sim, mas muito capaz de te dar lucro. Enquanto outros países que estão em guerra ou que estão passando por exemplo, o Haiti que passou por um terremoto, enfim, ele está falando de áreas destruídas. Essas pessoas não têm condições. E se você, como filho de Deus, não faz sua parte, você não consegue ajudar. Fica numa falsa humildade, falando, não, não quero ter, quando Deus te deu capacidade de fazer. Então, quando você não usa a capacidade que Deus te deu, você também está pecando. Eu fiquei tão chocada com ele, porque é verdade. Se Deus te deu capacidade intelectual, um lugar para você prosperar, força no seu braço e estratégia, por que você não está usando isso?
Aí eu tive uma conversa com uma amiga minha ontem e ela estava constrangida porque ela é mais durona. Pensa uma pessoa engenheira, responde tudo assim, 1 mais 1 é 2, ele é seca e tal, é tudo assim, né? E eu rachei o bico porque a empresa dela chama ela para dar feedbacks e quando quer saber o que está acontecendo na empresa mesmo, chama ela, porque ela vai mandar letra, assim, com a maior tranquilidade. E ela falou que tem uma outra menina da igreja que ela admira muito, que é funcionária lá, e que alguém deu de exemplo a menina, porque a menina é um doce, é empática, é uma querida, é uma fofa. E eu olhei para a cara dela e falei assim: mas não dá para ser todo mundo fofo e querido, porque as pessoas precisam de resultado. Eu aposto com você que a menina querida, fofa e amorosa queria ter a sua força, a sua energia de falar, de mandar real, de falar: ó, você está sendo incompetente aqui, você precisa ser mais competente. Eu falei para ela: você falar para uma pessoa que ela não está sendo competente é melhor do que você tá tentando boicotar ela para a empresa mandar embora. Isso é amoroso. Só que Deus deu características diferentes e formas diferentes de fazer a obra dele. Porque ela tava falando assim: acho que eu não sou crente, não, porque eu sou muito assim. E eu falei: eu acho que você é muito crente, sim, por causa disso mesmo. Porque Deus deu características diferentes e plantou as pessoas em lugares diferentes por estratégia. E ele prova que é estratégia, e ele é o dono do negócio, ele é o dono do formato, é ele que usa como bem entender cada peça. Daí Nabucodonosor. Ele serviu ao propósito de Deus. Deus queria que o povo dele passasse por aquilo, Deus escolheu ele para ser rei. Tanto é que ele vai lá e fala: eu tô aqui porque Deus mandou, eu tô aqui. Ele tem maior consciência, em algum momento a arrogância dele toma conta, e a palavra de Deus vai falar que a altivez, o orgulho precede a ruína. Quando a gente perde a noção de que nós somos peças fundamentais de Deus em um processo do plano dele até a volta de Jesus, a gente está lascado. Mas quando a gente também não cumpre o nosso propósito, a gente também está lascado. Porque assim, se a gente achar que nós somos a última bolacha do pacote, ele vai vir e falar assim: deixa eu te falar uma coisa, criança. Só para te explicar um negócio. Eu brinco assim, ó. Eu tenho 40 e alguma coisa, né? Eu sei que não parece, né? Mas enfim, tenho 40 e alguma coisa. E eu fico falando, a gente fica tentando dar um migué no capeta. Falando: a gente dá um jeito, ele não é tão esperto assim. Ele tá aí há milênios aprontando, sabendo como a gente funciona e deixa de funcionar, sabe onde a gente tem nossos pontos fracos, tentando derrubar a gente, e a gente ainda tenta achar que pode com ele. E a gente sabe, muitas vezes, que a gente acha que pode, porque nós sabemos que a gente pode dobrar o joelho e falar com Cristo: ó, Jesus, tá me perturbando aqui, dá um jeito. Agora, o mais engraçado é a gente achar que pode dar migué em Deus. Essa é a parte que eu acho mais engraçada, porque acho que todo mundo já tentou. Eu não sou só eu que já tentei ser mais esperto que Deus. E ele olhou assim: Ana Paula, pelo amor de mim mesmo, né? Não tem condição. Acorda para cuspir. E eu acho muito fofo quando Deus fala para Nabucodonosor que ele vai se achar, que é para ele ser mais humilde. Daniel dá um conselho: se eu posso te aconselhar, rei, não faça assim, faça assado, seja mais humilde. E ele faz isso. Ele fala: se eu puder te dar um conselho, cuidado com a arrogância, com a soberba. Pois ele vai lá, ele é soberbo, ele vai comer capim, e depois de um tempo Deus faz ele voltar a ser quem ele é, faz ele voltar a ser rei, inclusive. Então Deus é misericordioso até com Nabucodonosor, porque não ia ser com a gente, né? Só que com o capeta ele não foi, a gente pode esquecer, não, que Deus perde a paciência com os mais folgados, gente. Mas eu gosto de pensar nisso, tenho pensado muito a respeito disso. Eu fiquei pensando, a gente não tem que ter medo do sucesso, no sentido de sermos bem-sucedidos no propósito que Deus colocar a gente. Cuidar muito para que nós não ocupemos, porque no final das contas, a nossa vida é para servir ao propósito de Deus. Ele tem que ser o centro, ele não pode ser eu estava ouvindo isso no final de semana, ele não tem que ser um compromisso importante da nossa agenda, ele tem que ser o centro das nossas vidas. E não a nossa vida ser o nosso centro e ele ser um compromisso na nossa agenda do nosso dia a dia. Porque eu estava fazendo isso esses dias. Eu falei: eu preciso fazer meu devocional, como se fosse um checklist do meu dia. Eu tenho que ler um pouquinho da Bíblia de manhã, um pouquinho da Bíblia de noite, pelo menos, porque, né, medita nela de dia e de noite, mas como um checklist da minha agenda. Como se fosse um compromisso importante da minha agenda. Não que a gente não deva fazer isso, gente. A gente tem que meditar na palavra de dia e de noite. E nem sempre a gente vai estar com o ânimo lá em cima, super empenhados. Não é isso. Não é estar super santo, mega, né? Não é isso. Mas a nossa vida, a gente tem que ter entendimento, eu tô falando por mim, de que ela serve ao reino.
E para servir ao reino de Deus, nós temos que dar o melhor para nós, inclusive cuidar da gente mesmo da melhor forma possível, cuidar da nossa mente. Deus te deu, e eu acho que na nossa família tem muito isso, essa capacidade de ensino, que acho que eu penso aqui que é praticamente todos os tios, uma galera dos primos são professores, então tem uma coisa especial do ensino na nossa família. Se Deus deu essa capacidade para a gente, o que nós estamos fazendo com ela? Acho que nós temos que ir além. Acho que a gente precisa desenvolver. Tipo assim, eu sei ensinar, beleza. E o que você faz para aperfeiçoar isso? Eu sei que eu tenho que fazer uma dieta mais saudável porque eu sou o templo do Espírito Santo e eu preciso testificar isso. Tá, mas o que você tem feito isso, de certo para isso? E isso eu falo por mim, porque eu, para dar uma desviadinha na rota, assim. E para tudo na vida. Se a minha roupa, se a minha vestimenta, se como eu estou me portando, se como eu estou falando, se como está testificando o reino de Deus, porque todas as coisas são para Ele. Então, se a minha vida é em função do reino de Deus, façam todas as coisas como para Deus e não para os homens. Se eu sou a melhor aluna, não que eu tenha que ser a pessoa mais inteligente da sala, mas eu tenho que ser a pessoa mais comprometida. Se eu sou o melhor funcionário, talvez eu não seja mais inteligente, mas eu preciso ser mais comprometida. Por quê? Porque eu tenho que fazer para Deus, não para os homens. Se eu tenho uma empresa, que eu seja a pessoa que mais me dedique para me aperfeiçoar, porque eu estou servindo ao reino de Deus, se Ele me colocou ali como mordomo de uma empresa. Se vai ser, se não vai ser, se vai acabar, se não vai acabar, enfim, no tempo que eu estiver em algum lugar, que eu seja bem-sucedida com foco em Deus. Por exemplo, a gente está falando de Daniel aqui, esse piá conseguiu a proeza de tá no Nabucodonosor, depois matou o filho do Nabucodonosor, dando a profecia, você vai morrer folgado. Depois foi lá e falou do Ciro, ele passou por uns 3 reinados diferentes e sempre foi num papel de governança. Se foram reinos que se conquistaram, como é que esse menino não foi morto no meio desse processo, no meio das guerras? Como que esse piá conseguiu exercer tão bem o papel dele, no compromisso que ele tinha com Deus, que ele não se perdeu nesse processo todo, durante todos esses reinados, não se corrompeu? Quem que é esse menino? E eu sempre fiquei impressionado com Daniel na Bíblia, sempre. E cada vez que eu leio, eu fico mais impressionada ainda, porque é por tão pouca coisa que as pessoas se perdem hoje em dia. E esse menino passou por impérios que se matavam entre si e ele era de governança sempre. Então, que a gente tenha essa capacidade de renovo e principalmente, de não perder a visão de que nosso objetivo é o céu. E quando a gente chega lá, a gente vai ter que dar conta, que nem na parábola dos talentos. Deus deu talento para todo mundo. Deu um para um que ele achava que só tinha capacidade de um, deu 2 para aquele que achava que tinha capacidade de 2, e deu 5. Todo mundo recebeu uma quantidade de acordo com a capacidade e habilidade que Deus deu. Deus deu, não vai ter um ser humano lá na Terra que fala assim, não tinha o que fazer. Tem. A palavra de Deus fala que todos têm os dons, e você pode pedir mais dons se quiser. Tá lá, Paulo vai falar sobre isso. A gente pode pedir para aperfeiçoar. Agora, a forma que nós vamos lidar com o que Deus está dando para a gente, Ele vai cobrar. Então, a coisa que ele deu na minha mão e eu não tô sendo zelosa, vai chegar um dia que ele vai falar assim: eu dei capacidade para você. E se você não tem, você pode pedir. Não está falando de sabedoria? Se você não tem, vai lá e peça. Se você pode pedir mais dom, você pode pedir. Então, assim, a porta está aberta, a gente está vivendo o tempo da graça. Deus pode fazer muito mais através da gente. Mas ele deu para a gente a capacidade de escolher querer, né, ser ou não. E a gente vive num mundo de egocentrismo. Nós temos nosso ego. E a gente pode achar que as coisas estão acontecendo pela força do nosso braço. E aí é o erro. E aí que um Nabucodonosor, que é o top das galáxias, vai comer um capim. Porque tem a ver com quem Deus é e não com quem a gente é. O que nós podemos ser é ser servos. Ter um coração de servo, igual Jesus teve que ter, não teve usurpação, mas foi servo. Resolveu servir, decidiu servir. É isso, gente. Que a gente hoje decida servir a Deus com 100% de quem nós somos, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo físico. Beijo, fiquem com Deus. Amém, glória a Deus. Tá mudo, tio Berto. Pronto. Deu certo aí? Estão me ouvindo? Ok. É uma verdade que nós muitas vezes negligenciamos, né? Porque todos nós
termos sucesso e todos nós alcançaremos a vitória. Todos nós que almejamos e aguardamos aquele grande dia, nós vamos ter esse sucesso garantido em todos os sentidos. Muitas vezes nós medimos o sucesso somente de um ângulo, que é o ângulo aqui da Terra, né? Sucesso para nós aqui é aquela pessoa que conseguiu fazer muitos bons negócios, ganhou talvez muito dinheiro. Então, uma pessoa, se eu olhar de um determinado ângulo, realmente aquela pessoa realmente tem sucesso. Mas é aquela outra que também está batalhando e que não conseguiu atingir aquele objetivo. Será que vai ter sucesso na vida dela? Não, não vai ter. Porque quem garantiu isso foi o próprio Jesus, né? Que falou para o mancebo de qualidade: olha, vende tudo isso aí que você tem, acaba com tudo isso aí, vem, me segue, e eu te darei um tesouro no céu. Né? Então, por mais que tenha os altos e baixos na vida aqui, né, Ana Paula? Por mais que temos os altos e baixos, e uns de uma forma, outros de outras, só que no dia da vitória final, todos nós teremos o direito de comer da árvore da vida, teremos o direito de passar em ruas de ouro, muros de cristais, enfim, todas aquelas belezas que o Senhor tem preparado para nós, né? É lógico que se tivermos sucesso aqui e nos proporcionar algum conforto, vai ser muito bom. Mas nem sempre todos nós vamos ter esse sucesso aqui, né? Temos que batalhar? Temos. Temos que correr atrás? Temos. Temos que pedir sabedoria? Temos, né? Mas temos que ter uma certeza que somos vitoriosos em nome de Jesus, né? Deus te abençoe, Ana Paula. Uma palavra muito boa, muito interessante, e uma palavra que vem refletir, acho que cada vida, cada coração. Todos nós temos que correr, né? Uns vão conseguir algum prêmio terreno, mas todos os que correrem vão alcançar a vitória, que a nossa corrida ela é espiritual e estaremos para sempre com o Senhor. Glória seja dada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Eu vou pedir para Marta fazer essa oração de encerramento. Sim. Pode fazer a oração. Vou fazer aqui. Pai querido, nesse momento, Pai, mais uma vez nós elevamos a Ti as nossas orações, Senhor. Senhor amado, abençoa cada um dos seus filhos, Pai, que puderam estar nesse culto online, Senhor. Graças te damos também pela palavra, Senhor, que Tu pusesse na boca da Ana Paula, Pai. Ó Senhor amado, ajuda, Senhor, que nós possamos, Senhor, cultivar essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Também dá uma noite abençoada e dá uma semana, Senhor, de bênção para todos, Senhor. É o que nós te pedimos, desde já agradecida, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, e todos dizem amém. Cumprimento teu irmão com a paz do Senhor. Senhor. Roberto,